Como vai, galera? Beleza? Como eu tinha ficado prometido para vocês, eu vou falar a respeito do campeonato que eu participei. Eu quero começar o vídeo falando que tudo nesse mundo, toda discussão, todo debate, toda controvérsia, há sempre três verdades: a minha verdade, a verdade da outra parte e a verdade verdadeira. Dito isso, eu tô passando aqui a minha verdade, a minha opinião, o que ocorreu do meu lado. Se a outra parte quiser trazer a versão, quiser debater, quiser te explicar até aqui no meu canal, eu estou disposto, não tem problema. A gente está aí para tentar resolver. Aqui no vídeo não vou citar nomes, quem me acompanha sabe qual foi o campeonato que eu participei. Até para evitar problemas jurídicos, eu não vou citar nomes. Quem sabe o que aconteceu vai saber. Quem souber e quiser deixar nos comentários aí, fica à vontade, tá? E, antes de tudo, curte, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo vai ser meio polêmico, mas eu vou dar a minha opinião sem moderação. Tentarei ser o mais polido possível e tentarei não denegrir a imagem de ninguém e nem passar nenhum fato de forma aumentada, e sim dentro do que eu acho o correto. Vocês me conhecem, sabe quem me conhece sabe que eu procuro ser o mais correto e sincero possível. Bom, no dia 12 de abril eu participei do campeonato. Tive o melhor físico da minha vida, foi minha segunda competição. Alguns não sabem, se assistiram outro vídeo já devem saber, se não eu vou contar pra vocês. Eu tenho 40 anos, eu não sou mais um moleque novinho. Eu tenho 26 anos na área da musculação. E eu demorei um tempo para tomar a decisão de competir, porque eu vi um atleta em especial que me ensinou muito. Eu vi ele dedicar a vida dele inteira à competição e ele tem um alto reconhecimento enorme, mas o reconhecimento por parte de outras pessoas é irrisório e não bota praticamente dinheiro no bolso dele. Então eu aprendi muito com ele, ele nem sabe disso. E assistindo agora ele deve saber, deve imaginar. Não vou citar o nome dele, se ele estiver vendo o vídeo ele vai saber que eu estou falando dele. Então ele não sabe o tanto que ele me ensinou com os erros dele. Porque a minha vida sempre foi tentar aprender com os acertos e os erros dos outros. E principalmente com os erros dos outros. Porque se você viu alguém errar e você faz igual, você é burro duas vezes. Você é burro porque você viu que o outro errou e você é burro por errar do mesmo jeito que ele. Você é burro duas vezes. Porque você tentou fazer algo que já está mostrado que não ia dar certo. Então, eu aprendi. E por isso eu demorei muitos anos para entrar nesse esporte. E hoje eu tenho certeza que eu entrei tarde demais. Porque com 40 anos eu no palco era o mais velho. Apesar de estar com um físico que muita gente, eu não estou falando por mim, para mim foi o meu melhor físico. Eu fui muito vencedor na minha proposta, porque eu trouxe o melhor físico da minha vida. E para os outros, para muitos, até pessoas que nem têm amizade comigo, disseram que eu fui muito injustiçado no jargão das competições, até garfado, para não dizer outra palavra, para evitar problemas judiciais. O que aconteceu? Vamos lá. Eu estava com excelente físico, estava me sentindo muito fraco, mas acreditava que era porque toda finalização é muito complicada. A do ano passado tinha sido complicada, mas não tanto quanto esse ano. Esse ano meu preparador me puxou muito mais e eu trouxe um físico realmente melhor. Vocês devem ter acompanhado, quem me acompanha viu as fotos no Instagram, viram meus posts. Eu vou passar agora, enquanto estou falando para vocês, algumas fotos do campeonato, que já vou dar aqui. A minha opinião estava horrível. A iluminação estava péssima, eu fiquei no pior lugar do palco. A organização estava muito boa, mas o dono do campeonato, o promotor do campeonato,
pecou no que ele tinha feito ótimo no ano passado, que foi em dar uma atenção para a apresentação dos atletas, para o palco e até para onde os atletas iam ficar. Esse ano foi no mesmo lugar, porém não tinham as cadeiras que tinham no ano passado. Esse ano se preocuparam muito com quem entrava e com quem não entrava, mas se preocuparam um pouco com o tempo de organização entre as categorias. Muita gente ficou corrida, muita gente ficou desnorteada, não se tinha informação se ia seguir ou não o número das categorias que estavam lá, até quem estava no meio da organização não sabia, e tinha muita gente na organização. Ficaram preocupados com quem entrava e com quem não entrava no backstage dos atletas, e ficou socado de atleta, não tinha lugar para você deitar, não tinha lugar para você sentar, não tinha uma cadeira para você sentar, e aí todo mundo deitou, e se todo mundo deitou ninguém conseguia passar, era trombando na perna um do outro, pro lado de fora muito quente, pro lado de dentro sem condição de sentar, sem condição para deitar, você tinha que ficar empurrando outro atleta, complicado. Na hora da competição, não se conhecia nenhum dos juízes, eu passei muito mal, então eu fui embora sem nem saber, fui saber depois por meio de fotos, sem nem saber o que tinha acontecido, porque eu estava muito ruim. E o que aconteceu comigo? Eu competi em 2 categorias. A categoria que eu tinha mais chance, que era fisiculturismo clássico, porque quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,90 m e eu competi com aproximadamente 93 quilos esse ano, 94 no máximo, não consegui pesar antes. Mas um pouco antes de ir para a competição eu estava com 93. Então, a fisiculturismo clássico teria sido a minha categoria com mais chances. As fotos estão aí, as que eu consegui separar de melhor. Nas fotos, eu já me senti injustiçado pelas fotos. O que as pessoas me disseram, olhando lá, assistindo, foi que eu estava com um físico muito melhor do que alguns atletas que pegaram top 3, top 5 na categoria. Infelizmente, ou felizmente, o fisiculturismo não é uma competição de regras específicas. É sim um concurso, não é uma competição, é um concurso. Alguns falam até que seria concurso de beleza, mas é um concurso. É uma apresentação de físicos onde a decisão do árbitro é subjetiva. E o que é ser subjetivo? É o que está dentro do seu eu, é o que você imagina, é o que você pensa, não é algo definido, não é algo objetivo, não é algo escrito no papel que deve ser seguido. Havia 3 árbitros, ninguém sabia quem era. Como eu cheguei para a pesagem mais cedo, eu vi a apresentação do árbitro principal, ao qual já não nos simpatizamos muito de início. Ele, seu jeito lá meio, não vou dizer nem arrogante, mas o jeito dele, quis dizer que eu não poderia medir minha altura novamente, sendo que minha altura foi medida errada no ano passado, e eu mostrei isso lá para ele, disse que não poderia mudar minha altura, porque quem tinha definido a minha altura tinha sido a árbitra-chefe do estado. Porém, a mesma sunga que competiu ano passado, ele disse que eu não poderia competir esse ano porque tinha uma etiquetinha que a mesma árbitra não falou nada a respeito. Então ali para mim já começou a incongruência, já começou a controvérsia. O árbitro em questão era o árbitro central e aparentemente, para minha opinião, ele era o único que entendia alguma coisa de fisiculturismo. Minha opinião, tá? A outra era uma senhora, não sei quem é, não sei qual é a história dela, mal olhava para os atletas. Na hora de fazer até as fichas na pesagem, ela parecia não saber o que estava fazendo. E o outro era um gurizão novo, um menino de óculos, também não conheço, não sei quem é. Depois tive informação que ele estava começando, eu não sei como é que alguém pode começar a ser árbitro, se nunca foi nem atleta, nem corpo de quem treina, o menino tem, de certa forma, assim, de quem treina há tempo. O menino não parece ser muito novo, não sei,
se fosse para chutar, eu diria que ele não tem nem 20 anos. E já arbitrando algo que demanda tanto dinheiro de quem está competindo lá. Eu fiz um vídeo aí do quanto eu gastei para essa competição. E eu sou um funcionário público. Mas, para mim, que já estou um pouco, que a condição financeira já é um pouco melhor em relação à grande maioria da população brasileira, vide as estatísticas e o que é passado como as classes, os níveis de classes no nosso país, já é um custo elevadíssimo colocar um menino que está começando. Na hora da pesagem ele não sabia nem as categorias, e isso eu sei porque eu estava lá. Ele não sabia as categorias. O árbitro, que é o central, que tinha que falar para ele qual era a categoria, para ele dar uma olhada no peso. Ele não sabia. Depois fiquei sabendo que ele tinha arbitrado um outro campeonato no ano passado, tinha sido o primeiro, quer dizer, não sei se esse foi o segundo. Eu acho isso uma sacanagem com quem está competindo, porque o que ficou parecendo para mim lá foi que quem decidia tudo, quem via tudo, era esse árbitro central, que lá na apresentação disse que era do Espírito Santo e tinha sido convidado para vir arbitrar o campeonato aqui. Então, fazer um campeonato ao qual um cara tem que decidir e ao qual o palco estava horrível, a iluminação estava uma porcaria. Vocês podem ver na foto que eu estou todo como eu estava no canto, pois eu fui um dos primeiros aí pesar, e aí, consequentemente, meu número é o número 4. Eu entrava primeiro na minha categoria. E a não ser na fisiculturismo clássico, que quando eu cheguei tinha um outro rapaz lá, que ele, eu acredito que foi o número 1 ou 2. Ele estava na outra categoria que eu disputei, que foi a fisiculturismo clássico. Então, já começa aí, para mim, onde está totalmente errado. Totalmente errado. Segundo erro. Houve um patrocinador do campeonato que apareceu mais que todo mundo, que fez um marketing pesadíssimo e que levou 2 atletas ditos naturais, que só acredita que é natural quem não entende nada do esporte. Minha opinião, tá? Minha opinião. Ainda pode ter opinião nesse país, né? Minha opinião. De natural, nenhum dos dois tem nada. Nada. Esse patrocinador de uma academia grande aqui na cidade, mérito da dona, fez certinho. Fez certinho. Errado foi o campeonato. Errado foi o organizador e a organização, ao qual o organizador permitiu que um patrocinador tivesse tanto mais destaque do que os outros e que o pessoal da organização, que estava subordinada a ele, estavam todos envolvidos, eram amigos ou estavam envolvidos na preparação desses 2 atletas, que na minha concepção e na concepção de uma grande maioria que assistiu o campeonato, não deveriam ter pegado as colocações que pegaram, tá? Eu não vou apontar para vocês na foto, e como eu falei, eu não quero saber, quem acompanha o campeonato sabe. Os atletas, para mim, não tinham condições de pegarem as classificações que pegaram. A menina pegou primeira numa categoria em que havia uma atleta que para mim deveria ter sido a primeira, porque eu acompanho o esporte há 26 anos, e colocar uma atleta biquíni extremamente definida, com um tônus muscular não tão acentuado, numa categoria que pede mais feminilidade, que pede um glúteo mais visível, digamos assim, e não pede tanta definição, e que pose de forma mais delicada para se usar, para mim, quem deveria ter ganhado a categoria, vendo as imagens e até quem estava lá assistindo, deveria ter sido a menina japonesinha. Não vou citar nome aqui também. Se ela ver o vídeo, ela pode comentar aí. Eu acredito que eu vou até jogar o vídeo no Instagram e ver se eu marco ela, para ver se ela dá uma moral no vídeo aí, porque ela é bem popular. Se não quiser dar moral também, não posso fazer nada.
Ela mesma, na postagem dela lá, teve muita gente metendo a boca no campeonato, muita gente mesmo, colocando que os resultados foram. Mas o problema foi, dentro da organização, tinham organizadores que pararam tudo para ficar torcendo para os atletas em questão. Que quando pegavam colocação, meu Deus do céu, só faltava o negócio vir abaixo. Ter torcida não tem problema, gente. Não tem. Tinha gente lá torcendo por mim. Menos, tinha. Mas tinha gente torcendo. Agora, você levar pessoal da organização, estava envolvida na preparação de forma direta de atletas que ganharam colocações que, a meu ver, e que de uma grande maioria achou que não deveria ter ganhado. Gente, se vocês olharem na foto aí, tem gente que passou na frente, que pegou colocação que não tinha nenhum abdômen marcando direito. As pernas não tinham cortes. Não estou falando só de mim. Tinham atletas que estavam bons, melhores do que os que pegaram colocações, que posavam muito bem, que tinham mais definição, que tinham mais muscularidade. Para mim, o erro foi colocar somente um juiz para poder julgar tudo, que foi o que pareceu. Não pareceu que os outros dois juízes nem sequer olhavam direito. O meninão novo de óculos lá ainda olhava, a moça, a senhora que estava lá, ela mal olhava para os atletas. Muitos atletas vieram me falar depois, mal olhava. Eu não sei como que aquela senhora conseguia julgar alguém se ela não olhava para o atleta. E quando você está no palco, você olha para o árbitro o tempo todo. Eu entrei no palco, e aí eu vou contar o que aconteceu. Eu entrei no palco na primeira categoria, que foi na fisiculturismo clássico, e posei, fiz a minha rotina de pose, primeiro, conforme o juiz mandou. Não sei se eu estava entre os primeiros, ou se era a ordem que ele decidiu que fosse posar. Alguns me disseram que a ordem que ele decidiu que fosse posar primeiro foi de quem ele achava que estava melhor. Quando eu comecei a passar mal, o próprio árbitro apontou para ele, falou no microfone: pessoal, vamos fazer a final agora. Ele falou no microfone: vamos fazer a final agora. Eu já estava passando mal, minha pressão já estava despencando já. Eu estava tentando respirar para ver se eu conseguia recuperar. Eu tinha feito as poses e acredito que eu tenha me esforçado demais já por estar fraco e a pressão já estar baixa. Porque quando eu fui fazer o aquecimento, quando eu fui aquecer, eu senti que a pressão já deu uma baixada já e não consegui aquecer direito. Como a organização ficou tudo muito corrido, quando chamaram a gente, foi correndo, eu não consegui nem comer o sal, não consegui comer nada antes. Botei dois Sprinkles na boca, joguei um sachê de sal, um gole no Gatorade e saí correndo para tentar aquecer, para tentar entrar no palco. Foi tudo muito corrido, porque a organização falhou em avisar antes. O ano passado, tinham menos pessoas na organização e alguém chegava lá e gritava assim: ó, em 10 minutos categoria tal vai entrar, pode ir para aquecimento. Gritava desse jeito. Em 10 minutos, você tinha 10 minutos para se aquecer, você tinha 10 minutos para comer. Esse ano não. Você tava lá, de repente, ó, fiz o turismo clássico, é o próximo, faz fila aqui. Porra, não avisou nada, mano. Você tá lá deitado, esperando, não sabe de nada. Porque o atleta não fica acompanhando, não tem um telão lá mostrando, dando prazo. As categorias estavam na parede lá, mas você não sabia se ia chamar naquela ordem, ninguém falou nada para os atletas. Desorganização pura nessa parte. Um monte de gente para trabalhar no campeonato, e os atletas, que são os principais, não estavam sabendo de nada. Você entendeu? A maioria dos atletas não sabia nem quem eram os árbitros. Eu conversei depois, não sabia, não faz ideia. Não foi avisado. Você entendeu? Então, eu subi, fiz minha rotina de pose, o juiz falou no microfone: pessoal, vamos fazer a final. O juiz tira o microfone da boca. Eu era o primeiro, na ponta, vocês podem ver nas fotos aí, eu era o primeiro na ponta do palco. Ele olha para mim e fala para mim: você está bem? Eu vou te chamar. Eu balanço a cabeça para ele e falo: não, estou passando mal. De cima do palco, falo para ele. Quem estava lá embaixo, meu preparador, tudo viu. Porque antes de eu avisar para ele, eu aviso pro meu preparador, eu faço um sinal de que eu estou passando mal. Não sei se dá para ver, eu não cheguei a ver a transmissão. E aí o juiz decide que ia segurar a categoria. Um amigo meu vem, me pega pelo braço, que eu já não estava enxergando nada, e me tira do palco. Gente, o que eu quero que vocês entendam? Eu não me importaria se a categoria continuasse. Quem passou mal fui eu, os outros atletas não têm culpa de nada disso. Quem passou mal fui eu, foi um erro meu.
Foi um erro meu, foi um erro, sei lá, no máximo que eu posso falar é que meu preparador podia ter me dado alguma coisa antes, mas nenhum dos dois imaginávamos que eu ia passar mal do jeito que eu passei. Eu comecei a suar absurdamente e eu ia desmaiar em cima do palco, porque eu não ia desistir. Eu saí de lá carregado, mas eu não ia desistir. Eu nunca desisti de nada assim na minha vida, eu não ia desistir, eu saí de lá carregado. Eu fiquei até o último momento tentando recuperar. Só que eu ouvi o juiz falando que ia me chamar. Então, pô, interpretação. Se o juiz fala, você está bem, eu vou te chamar, e ele anunciou antes que era a final, o que dá a entender? Que eu estava na final. Vocês concordam comigo? Quando eu desço do palco, um cara da organização vem e fala assim para mim, Diegão, você está muito bem. Você está entre os primeiros. O juiz segurou porque você não ia aguentar fazer a final. Cara, eu fiquei felizão. Bom, esse amigo meu me passa para minha esposa, ela me pega no meu braço, me leva até debaixo do ar-condicionado, pergunta o que eu quero, eu peço sal, boto sal debaixo da língua, tomo Gatorade e fico lá deitado. Uns 20 minutos depois o juiz vem até mim, o juiz principal, o árbitro central. E aí, você tá bem? Ele me pergunta. Eu falo, tô bem. Eu podia estar morrendo, bicho, eu ia falar que eu tava bem. Se dependesse de mim, eu não desistiria. Ele fala, beleza, aguenta voltar? Eu falei, aguento voltar. Aguento voltar. Mentira, eu não aguentava, naquele momento eu não aguentava. Mas, como eu falei, eu não vou desistir. Se fosse para eu levantar de lá passando mal, eu ia desmaiar em cima do palco, mas eu não ia desistir. Ele falou, beleza, vai acabar a luta de braço e eu vou chamar vocês. Tá. Eu fiquei lá deitado, tentando recuperar. Passou não sei quanto tempo que eu tava passando mal, mas minha esposa acha que foi uns 20 minutos, foram uns 20 minutos que passou. E aí chama a categoria novamente. Mas quando chama, o rapaz da organização fala, pessoal, não vai para a final. O juiz decidiu que vai fazer uma reavaliação. Quando fala isso, eu falo para minha esposa, eles vão me punir. Eu não vou mais para a final. Eles vão me punir. Porque não tinha nexo, não tinha outra coisa que tivesse acontecido para ter uma reavaliação. Não tinha. Eu não sei se ele foi lá e olhou para mim, achou que eu não merecia e achou que eu merecia uma punição. Eu não sei. Não sei. Como eu falei, existem 3 verdades. Eu estou dando a minha verdade. Estou dando a minha versão dos fatos. Quando eu volto, eu já poso entre os últimos. Eu não poso entre os primeiros igual eu posei no começo. Eu poso entre os últimos. E aí, quando me chamam entre os últimos, eu já vi. Eu já vi que eu não iria. Quando eu vi que eu não iria já, a minha vontade já era de ir embora. Porque, pô, pra que fez voltar se era pra me punir? Então terminasse a porra da categoria, tirasse eu fora do palco, fizesse a final sem mim, e eu ia embora. E não precisava de ficar lá passando vergonha. Não precisava de ficar explicando pra todo mundo por que eu tava bem e fiquei entre os últimos. Você entendeu? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo de tanto que tanta gente me perguntou. Como a menina foi perguntada no Instagram dela, que bomba. Que bomba. Por que ela não ficou com a primeira colocação? Que, a meu ver, deveria ter sido dela. Mas resumo da conversa. Os patrocinadores principais, que eu não sei se são os principais ou se eram só os que mereciam mais destaque, pegaram colocações que, na minha opinião, não deveriam ter pego, que um monte de gente achou que não deveria ter pegado. E eu fui jogado entre os últimos. Quando eu subo na categoria do fisiculturismo clássico, que era a minha categoria, aconteceu isso. Já na Classic Physique, que eu fui competir, eu não recebi um olhar sequer de um juiz. Eu fiquei olhando. Nenhum juiz olhou para mim. Em nenhum momento. Nenhum juiz olhou para mim. Eu vi. O juiz central parecia que já sabia, e era ele que tomava todas as decisões, porque ele não conseguia, ele não tinha nem o número dos atletas anotados. Ele ia pelo olho dele, ele não consultava nenhum árbitro. Ele simplesmente falava assim, você é o número, e ficava caçando assim, ó. Porque tinha atleta na frente dele. O número tal pode vir à frente, caçando o número do atleta. Ele não tinha o número anotado. O ano passado,
eu reparava que quando a gente entrava no palco, todos os árbitros olhavam pra gente. Todos olhavam e anotavam alguma coisa. Esse ano ninguém anotava nada. Nada. Eu via só o árbitro central anotando alguma coisinha. E ele passava para um ou para outro que passava para o árbitro lá que dava, que eu não sei se dava pontuação, sei lá, que o filho do organizador do evento fazia lá. Acredito que, sei lá, não sei se anotava ponto. Não sei se teve súmula, ninguém passou nada. E simplesmente isso. Eu subi na fisiculturismo clássico para ninguém olhar, assim como um monte de atleta lá, porque foi a categoria com mais atleta. E o que ficou parecendo para praticamente todo mundo é que era só um árbitro que decidia tudo e que quem teve muita visibilidade foi principalmente os dois atletas desse grande patrocinador do evento, que tá fazendo um marketing fudido em cima, mérito do patrocinador, tá? Mérito, vamos dar os créditos a quem merece os créditos e vamos dar as críticas a quem merece as críticas. A patrocinadora e da academia específica está de parabéns. Parabéns. Gastou o dinheiro dela da melhor forma possível. Está fazendo um marketing excelente. Acredita no marketing dela quem não conhece, mas está fazendo um marketing excelente. Excelente. Deve estar conseguindo, espero que esteja, desejo toda felicidade e sucesso para ela. Deve estar conseguindo o que ela planejou. Cara, excelente. Excelente. Eu sou da seguinte opinião: méritos a quem merece méritos. Críticas a quem merece críticas. Né? O governo tá ruim? Mérito do cara que enganou todo mundo. Crítica a quem acreditou nele. Beleza? Então, para mim, assim. E foi isso que aconteceu no campeonato. Com isso, eu não participo mais de campeonato dessa federação aqui no estado. O ano que vem, esse ano eu vou fazer um off. Mesmo estando velho ainda, tiozão aqui ainda, eu ainda pretendo, porque eu ainda quero ver se eu consigo um bonequinho, pelo menos. Eu tenho muitas competições de jiu-jitsu, que eu tenho premiações, de luta de braço, que eu tenho premiações, e eu fisiculturismo eu pretendo ter pelo menos uma premiação, então provavelmente o ano que vem eu participo, mas não participo mais de campeonato na federação do Mato Grosso do Sul. Não participo, não participo. Não participo porque para mim você ser feito de otário uma vez é erro, mas você ser feito de otário duas vezes é burrice. Eu não vou ser burro. Eu não vou ser burro. Eu errei, mas não vou ser burro. Porque o ano passado eu merecia o que aconteceu. Eu merecia, mas esse ano não. Eu tenho certeza, e muitos outros vieram me falar. Eu posso estar falando, outros podem achar que eu estou errado. Cara, todo direito seu. Todo direito seu. Você entendeu? Eu estou indo pela minha opinião e pelo que as pessoas me passaram. Se fosse só minha opinião, eu não estaria fazendo vídeo. Eu recebi, cara, dezenas, quiçá chegando em centena de gente me falando que viu as imagens, que viu, apesar da transmissão não estar numa qualidade boa, e que estavam lá e que me passaram isso, tá? O vídeo já ficou longo, mas eu decidi competir o ano que vem, que eu acho que eu vou competir. Eu vou competir provavelmente pela Música Contest, algum campeonato que não tenha nada a ver com a Federação Sul-Mato-Grossense mais. Não participo mais. Não participo, não patrocino, e até porque o patrocínio, eu fui burro, que o ano passado a minha academia patrocinou e não foi chamado nenhuma vez ao palco para entregar a premiação. Esse ano também não foi chamado, só foram chamados 2, 3 patrocinadores lá, que principalmente patrocinador que estava com destaque imenso no campeonato. A minha academia não foi chamada nenhuma vez, foi falado o nome dela, apareceu a imagem lá, crítica o que deve ser criticado, elogio o que deve ser elogiado. Mas não foi chamado nenhuma vez para poder entregar nenhuma premiação. Quem foi chamado e teve destaque lá foram outros patrocinadores. Então, ano que vem, não vendo, não divulgo, não participo. Beleza? Muito obrigado por ficar até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e tem mais vídeo para sair ainda a respeito dos custos que eu tive para o campeonato. Saiu um vídeo sobre como foi a finalização e eu soltei um vídeo antes sobre como foi as 2 semanas antes, ou uma semana antes da semana de finalização, que eu já estava mais seco e já estava ficando bem
cansado, físico bem desgastado. Então acompanha aí e se inscreva no canal, eu estou sempre soltando vídeos aí informativos, ensinando um pouco do que eu tenho nesses 26 anos de experiência dentro da musculação. Tamo junto!